Diz assim a Bíblia, João 13, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quais foram então as lições que Jesus queria que ficassem na mente dos seus discípulos de então e de hoje? A primeira lição era o grande amor de Jesus por nós. E isso fica muito claro no verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A segunda coisa que aprendemos foi a humildade do Senhor Jesus, a lição da humildade. E João fala nos versículos de 3 a 5 que Jesus sabia quem Ele era, o Senhor do universo. Mas mesmo sabendo quem Ele era, Ele deixou o seu trono, desceu aqui para cuidar da nossa vida e até lavou os pés dos seus discípulos, né? E a lição foi, olha, se você já foi tocado pelo amor do Senhor, então ame a Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E se você já aprendeu a amar Jesus, sai você do teu trono e aprenda a servir, aprenda a abençoar, aprenda a ser instrumento da graça de Deus nessa terra. Terceira lição, Jesus mostra que a sua missão e a sua obra tem um santo compromisso. Jesus tinha uma meta, Jesus tinha um objetivo, e tudo que Ele fez estava focado nessa meta e nesse objetivo. E essa meta e esse objetivo nos atingem, e nós somos o alvo dessa meta e desse objetivo, mas também nos convocam a fazermos parte dessa meta e desse objetivo de Jesus. E isso vai aparecer nos versículos de 12 a 16 do nosso texto, que diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz?
Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus, ao amar e ao se humilhar, descer da sua glória e ao servir, ele tinha um compromisso, uma meta tremenda, que era a restauração de cada um de nós. Para que Jesus veio a esse mundo? Ele não veio fazer um passeio turístico. Eu acho que nas dimensões celestiais tem coisa mais bonita para ele ver. Você concorda comigo? Não é? Ele não veio fazer um passeio turístico, mesmo porque, que passeio estranho é esse, terminar na cruz, descer ao Hades e etc. Ele veio porque ele tinha um propósito. E o propósito de Jesus era buscar e salvar aquele que se havia perdido. E tudo quanto Jesus fez, durante todo o seu ministério, e depois na sua ressurreição, e quando ele derramou o seu Espírito sobre a igreja, continua fazendo parte de um grande, maravilhoso propósito: buscar e salvar o que se havia perdido. O que ele quer é restaurar pessoas. E então, Jesus faz algumas coisas nesse dia do encontro que seriam tremendamente marcantes. Ele vai lavar os pés de todos os seus discípulos. Jesus queria dar numa linguagem profética, não é? A gente chama isso de ato profético, quando o profeta vai e faz alguma coisa concreta que se torna uma ilustração para a vida. Jesus queria, através desse ato profético de lavar os pés de cada um dos seus discípulos, mostrar o seu compromisso com a restauração de todo ser humano, com a salvação de todo ser humano. Por quê? Porque ele lavou os pés dos discípulos que, quando chegou o momento difícil, algumas horas depois, Jesus seria preso, e a Bíblia diz que todos os discípulos fugiram. Na hora que a coisa ficou preta, todo mundo saiu correndo. Pedro ainda tentou seguir Jesus de longe, olhando de longe, mas todos os outros se esconderam. A Bíblia vai dizer que lá na beira da cruz não tinha um discípulo a não ser João, do lado de Maria, mãe de Jesus, e quem estava lá era João, no pé da cruz, Maria, mãe de Jesus, e algumas mulheres, porque os discípulos outros todos tinham sumido. E Jesus estava lavando os pés de todos eles, e sabia o que ia acontecer. E profeticamente ele estava dizendo para Pedro: olha, vocês todos já tomaram um banho, não precisa lavar tudo de novo não, mas os pés estão sujos e eu vou lavar os seus pés. Como que se dissesse: olha, apesar de vocês como filhos amados e queridos pecarem e falharem, eu ainda estou comprometido com a sua restauração. Pedro vai discutir com Jesus, e Jesus vai dizer assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E então Pedro diz: não, tá bom, já que o negócio é tão sério assim, para lavar a cabeça, pé, e se eu quiser, Jesus, eu quero estar contigo. Disse assim: filho, você não está entendendo, eu já lavei o teu coração, eu já lavei a tua alma, mas agora, antecipadamente eu estou lavando os seus pés, porque você vai me trair. Agora sabe qual é o cúmulo?
é que Jesus lavou os pés de Judas. Quando eu leio isso na Bíblia, dá um treco por dentro. Eu não sei você, né? Traidor, safado, né? Olha só o que você vai fazer. Eu estou sabendo de tudo, até o preço que você já recebeu, porque ele já tinha recebido àquela altura, as 30 moedas de prata. Ele sabia de tudo. E Jesus vai lá, tira a sandália do homem, lava os pés. Eu fico imaginando a cena, Jesus olhando no olho de Judas, assim, lavando o pé dele. Até daquele que está com o seu coração endurecido, Jesus está dizendo que ele tem um compromisso de restauração. Que se houver um momentinho na vida desse homem, dessa mulher, de mover-se na direção da graça de Jesus, do seu olhar se encontrar com o olhar de Jesus, de ele sentir o amor de Jesus outra vez, Jesus está disposto a perdoar, lavar os pecados e transformar a nossa vida de novo. Mas nesta hora, o que Jesus estava ensinando para todos nós, quando ele lavou os pés de Judas, de Pedro e de todos os discípulos, ele estava dizendo uma coisa: o meu propósito, o meu objetivo, o meu alvo é restaurar a tua vida. E não importa onde você esteja, e não importa o que tenha acontecido na sua história, eu quero transformar a tua vida. Jesus tem um compromisso com a restauração de todo aquele que deseje ser transformado. Sabe qual é o único impedimento? Só tem uma coisa que pode impedir Jesus de transformar você. Você. A Bíblia diz que a única coisa que pode impedir Jesus de completar essa obra de amor transformador é se eu estiver com meu coração tão endurecido como Judas esteve, de apesar de ser tocado, de apesar de ser chamado, de apesar de ser advertido com amor, de apesar de todas as possibilidades, a gente continua no intento de coração duro de não deixar Jesus transformar a nossa vida. Mas Jesus queria que enquanto tivesse um sopro de vida em você, você soubesse que Ele veio a esse mundo e que Ele tem um propósito de restaurar a tua vida. Alguns anos atrás eu fui fazer uma visita numa UTI e foi uma das cenas mais difíceis para mim. Eu estava no começo do meu ministério e alguém me pediu para fazer essa visita na UTI para um senhor que há mais de 30 anos havia deixado a igreja e ele estava morrendo, seus órgãos estavam em falência múltipla. E aí então a família, por favor pastor, vai lá na UTI. E aí eu cheguei naquele lugar e me apresentei, porque eu nunca tinha visto aquele senhor. E ele nunca tinha me visto. Ele disse assim: eu sou pastor da igreja que você frequentou há mais de 30 anos atrás. Eu vim aqui porque a sua família, fulano e beltrano, que são membros dessa igreja, me pediram para visitar você e orar por você. E eu vim aqui para dizer que mesmo aí entubado, sem poder falar, Jesus está ouvindo a tua oração. E Ele quer restaurar a tua vida, quer restaurar o pacto com você, o compromisso com você. E aí a nossa comunicação era aperto de mão, porque ele estava consciente. Aperta a minha mão aqui, você está entendendo? Se você não estiver entendendo, né, você não vai conseguir manifestar isso. E aí ele estava entendendo e apertando a mão. E aí eu desafiei aquele homem a fazer uma entrega da sua vida, a colocar o seu coração na mão de Jesus, porque Jesus queria acertar a vida dele, transformar a vida dele, mesmo ali no leito de morte. E meus queridos, aquele homem começou a orar. Eu orava e ele na sua mente repetia e apertava a mão cada vez que a frase era dita.
E aquele homem começou a orar, e esse homem começou a se emocionar, e de repente tudo quanto era buzina, apito daquela UTI começou a disparar, porque o coração do homem subiu, desceu, sei lá o que foi. Eu falei, estou matando esse homem aqui, misericórdia, Senhor. E chegou o enfermeiro, viu que eu estava orando, e disse, pastor, pode continuar, ele só está emocionado, continua, continua. E eu continuei orando, porque Jesus tem um compromisso, com a restauração, e não importa onde a gente esteja, a graça de Deus se manifesta na nossa vida, e coisas tremendas da graça de Deus podem acontecer, porque Jesus está disposto a lavar o nosso corpo inteiro com o seu sangue, nos perdoar dos seus pecados, mas Ele está disposto a lavar os nossos pés quando nós resvalamos pela lama outra vez e nos reconduzir outra vez à sua graça e ao seu propósito. Há em Jesus um santo compromisso com a restauração. Sabe o que esse lava-pés de Jesus me ensina? É que esse que me amou até o fim, esse Senhor que desceu do trono para descer aqui, Ele tem um santo propósito. O propósito dele é restaurar a minha vida e a tua vida. E sabe, por isso que 2 Coríntios 5, vai nos ensinar que quando nós formos restaurados, Ele nos chama a sermos ministros da reconciliação. E aí ele diz, olha, já que você entendeu o que é ser restaurado, reconciliado, abençoado, ser lavado e lavado os seus pés todo dia, porque você é um pecador todo dia, e se Jesus não lavar os seus pés todo dia, o que é de ser de você? Se Jesus não estivesse mantendo a graça dele ativa na tua vida todo dia, que seria de você? Que seria de mim? Ele diz, agora que você pode entender a grandeza disso, eu te convoco, eu te constituo, eu te comissiono, ministro do Deus Todo-Poderoso, nessa terra, ministro da reconciliação entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens. E aí, queridos, eu quero dizer para você, Deus fez de você ministro dele, Deus fez de você ministro dele, e você vai debaixo do nome de Jesus dizendo, eu fui transformado, estou sendo lavado todo dia, é a graça de Deus que está fazendo isso, mas Ele me chamou e me disse que eu devo ser ministro dele, da reconciliação entre Deus e os homens, e os homens e os homens, e a gente vai entrar como homem de paz, como mulher de paz, aonde Deus nos colocar. A quarta coisa que esse texto vai me ensinar, talvez seja a mais natural desse texto, é serviço. E é interessante que o serviço está figurado na Bíblia com uma expressão que se repete em toda a Bíblia. Cingir-se, tá? Na versão antiga aparece cingir-se, tá? Ou colocar o cinto. Isso quer dizer, cingir-se, quer dizer colocar o cinto. Por quê? Porque quando alguém estava em casa, à vontade, e não estava disponível para o trabalho, tá? Ele deixava aquela roupa solta, tranquila. Mas se ele ia sair para trabalhar, aquela roupa solta, tranquila, atrapalhava. E então o que ele fazia? Ele colocava um cinto bem apertado. E o símbolo naquela cultura de alguém que estava disposto para trabalhar era colocar o cinto. E a Bíblia diz que Jesus colocou o cinto, pegou a toalha e a bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. E ele, quando terminou de fazer, diz assim, olha, assim como eu fiz para vocês, vocês devem fazer para os outros. E uma das coisas mais interessantes da vida cristã é que a vida cristã não é meramente contemplativa. Houve uma época na história do cristianismo em que os cristãos imaginavam que para ser bons cristãos eles tinham que ir lá para a montanha
eles tinham que ir lá para um mosteiro, eles tinham que se separar do mundo, se esconder e ficar lá a vida inteira em santa comunhão com Deus, dentro daquele forte, com as muralhas mais altas, com as portas fechadas, sem ninguém poder entrar na clausura. Mas Jesus nunca ensinou assim. Jesus ensinou sim que eu preciso de tempos em que eu suba a montanha para orar, mas quando Pedro disse para ele, olha, vamos fazer aqui, construir as nossas tendas, ele disse, não dá, a gente tem que descer ao vale para abençoar. E quando eles chegaram lá no fundo do vale, encontraram um endemoniado, que os outros discípulos não conseguiam expulsar, e aí Jesus fez aquele milagre. Por quê, queridos? Porque a maneira que nós adoramos a Jesus envolve servir. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a buscar a face de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa que talvez choque algumas pessoas. Se o seu cristianismo é só ficar orando de manhã, de tarde, de noite, lendo a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, e não tem nenhuma expressão prática de ajuda, de cuidado, de socorro, de serviço, eu vou dizer, toma cuidado. Você está ficando doente. Porque na Bíblia, a gente ora para recarregar as baterias da graça, e a gente lê a Bíblia para ter os valores do reino, mas a gente cinge-se, coloca a cinta, pega a bacia e pega a toalha, e começa a servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. E é interessante que a Bíblia vai ensinar que no dia do juízo, tá? Esse tipo de atitude é contada, não contada para a nossa salvação, mas como uma expressão da verdadeira fé. E ele disse assim, olha, vocês separa lá, né, as ovelhas dos cabritos, está lá na ilustração que Jesus deu, na história que ele deu, ele contou nessa parábola, que vai no último dia os anjos vão separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, ele vai dizer assim, olha, entra no gozo do teu Senhor, porque quando eu tive fome, deste-me de comer, quando eu tive sede, deste-me de beber, quando eu tive preso, você me visitou, quando eu tive doente, você foi lá me tratar. E eles diziam assim, mas quando é que o Senhor passou por isso? Toda vez que você fez a um dos meus pequeninos, você fez para mim. E do outro lado, os cabritos, né? Ele vai dizer, ó, quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Por quê? Queridos, porque viver esse evangelho não é só contemplação, ainda que a contemplação faça parte da nossa adoração e da nossa fé, mas é vestir a cinta, pegar a bacia, pegar a toalha e dizer, eu vou praticar a minha fé. E eu vou assumir compromissos com o rei e com o seu reino. Um cristianismo que não nos leva a servir tem alguma coisa errada. Um cristianismo que não nos leva a colocar em prática, no meu dia a dia, os propósitos de Jesus, tem alguma coisa errada. Um cristianismo que não faz diferença onde você mora, onde você trabalha, aonde você vive, tem alguma coisa errada. E aí Jesus estava dizendo para os seus discípulos, naquela última noite, sem palavras, sem sermão, veste o cinto, pega a bacia, pega a toalha, e assim como eu fiz com vocês, façam com os outros. E aí quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai descobrir uma coisa linda. Porque se a gente fosse fazer isso sozinho, a gente ia dizer, olha pastor, é difícil, eu não vou conseguir, não vai dar. E aí Jesus faz uma promessa, sem mim nada podeis fazer. A promessa dele é,
que Ele iria derramar o seu Espírito Santo sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor. E esse Espírito Santo, ele ia ser essa força motriz dentro da nossa alma. E mais, que Ele daria dons específicos para nós. E aí Deus começa a dar habilidades, começa a dar dons. Ele unge as tuas mãos, Ele unge os teus olhos, Ele unge os teus lábios, para você ser uma bênção nessa terra. E aí o desafio que ficou, e esses discípulos aprenderam, é que cristianismo não é a gente ficar trancado no cenáculo, mas é a gente pegar a toalha, a bacia, amarrar o cinto e dizer: estou aqui, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. E a gente vai ficar pensando: onde? Ninguém me chamou. Eu às vezes escuto isso: ah, pastor, eu quero tanto servir a Deus, mas ninguém me chama para trabalhar. Se você orar e pedir para Deus abrir os teus olhos, Ele vai te mostrar um monte de necessidade que está na porta da tua casa. Vai lá e faz alguma coisa. Serve a Jesus, servindo pessoas. Leva a palavra da reconciliação. Você é ministro dessa reconciliação. Faz essa obra, que é obra da graça, tomar forma concreta na tua vida, lá no teu trabalho. E olha, quando a gente começa, a gente coloca uma sementinha, Deus derrama graça e aquilo produz de uma maneira tremenda, porque é graça do Todo-Poderoso. O que a gente precisa é ter coragem de pegar a toalha, pegar a bacia e amarrar o cinto.